Olá, olá! Começando mais uma aula da Prática Integral, falando para vocês de um tema muito importante hoje, como estruturar a sua agenda para conseguir emagrecer, chegar ao percentual de gordura com saúde, né, que te permita um bom funcionamento do organismo, das funções orgânicas, né, para que os seus órgãos não sejam sobrecarregados aí e nem as suas células. Então, falar de emagrecimento, combater aí o sobrepeso e a obesidade, é muito importante falar de administração de tempo. Então, muitas pessoas chegam até mim aí com essas dificuldades em ajustar o dia a dia, a sua própria agenda, e é aí que mora a grande chave para você conseguir ter uma vida saudável e não só fisicamente, mas física e mentalmente também. Eu sou Juliana Romantini, treinadora do corpo e da mente, desenvolvi a metodologia da prática integral, que olha o ser humano de um ângulo muito mais inteiro, né, para que vocês consigam compreender que alguns resultados que a gente espera como um passe de mágicas no nosso corpo, como o emagrecimento, são muito mais do que a somatória de muitas atitudes da nossa vida. É uma somatória de hábitos, de rotinas que a gente vai implementando no nosso dia a dia. Então, é muito importante que a gente aprenda, antes de mais nada, antes de aprender o melhor treino, o melhor exercício, a melhor meditação, a melhor prática de relaxamento, é muito importante que vocês aprendam como colocar de forma equilibrada as rotinas de saúde na sua vida. E foi por isso que eu resolvi fazer essa aula para contar um pouco de como eu faço com os meus mentorados, como que eu organizo, como que eu começo a colocar um pouco mais dessa saúde no dia a dia das pessoas, né? Existe um paradigma muito grande que você pode trabalhar absurdamente todos os dias da semana e muitas vezes emendar semanas e semanas, porém você pode parar um belo dia, um fim de semana ou 15 dias e não fazer mais nada, né? Descansar, sair de férias e compensar todo esse dano que você teve na sua saúde, esse tempo todo que você trabalhou sem pausa, sem descanso. E não é verdade, né? O que a gente precisa é aprender a tirar pequenas pausas, pequenos descansos, práticas de equilíbrio diariamente, para que a gente possa sim tirar férias, mas que a gente chegue com saúde nessas férias, a gente chegue nessas férias conseguindo aproveitar, né? Conseguindo passear, andar, caminhar, correr, esquiar, escalar, tendo muita vitalidade para fazer tudo que a gente de verdade sonha, né? Então, até mesmo para descansar, para chegar em lugares paradisíacos, a gente precisa ter vitalidade. Eu estava fechando uma viagem agora de férias que precisa ir para chegar a lugares maravilhosos, 2 horas e meia de off-road, né? Ou lugares que são mais difíceis. Então, a gente precisa estar com a vitalidade em alta para pegar aí uma trilha, né? Para andar, né? Muitas vezes os caminhos para chegar a grandes praias, a cachoeiras, precisa aí de uma trilha, né? Será que eu estou preparado para fazer uma trilha? Para conhecer e viver intensamente essa vida pulsante, essa natureza, né? E eu tô dando aqui um exemplo, que é um exemplo da minha vida, mas você tenho certeza que tem os seus sonhos e esses sonhos com certeza requerem da sua vitalidade, da sua disposição, da sua criatividade. É por isso que é importante você olhar para as práticas de saúde diárias. E como que a gente olha para o dia a dia das práticas de saúde? Como que a gente começa a organizar? Se eu já começo normalmente pela segunda-feira, que é um dia cheio, é um dia onde minha agenda é cheia, né? Onde eu deixo muitas coisas para fazer na segunda-feira, onde a caixa de e-mails está cheia, onde eu tenho muitos projetos para iniciar, é quando a energia do trabalho está em alta, né?
E como fazer da segunda-feira o grande impulsionador aí de uma semana maravilhosa, né? É exatamente não deixar a carga toda de práticas só para segunda-feira. É entender que seja lá qual for a sua prática, uma meditação, uma caminhada, um treinamento de força, e a gente vai falar bastante disso nessa aula, para que a gente saiba que a segunda-feira tem que ser tão comprometida quanto a sexta, quanto o domingo, né? Ah, então eu vou precisar praticar todos os dias? Praticamente, como escovar o dente, né? Você não escova o dente todos os dias para manter os seus dentes limpos, para manter essa higiene, é a mesma coisa, né? A saúde requer a atenção. Mas você pode sim dar alguns dias de folga onde você não vai fazer absolutamente nada. Mas mesmo assim, nesses dias de folga, se você aprender a colocar, né, 6 dias sistêmicos aí de práticas de saúde, com certeza no 7º dia você vai estar aplicando e vai estar praticando sem que aquilo seja para você um exercício ou um problema, né? Então, como montar uma agenda que me permita ter vitalidade, que me permita estar cheio de disposição, mas principalmente que me permita ter o percentual de gordura, ter a saúde, né, o nível de inflamação ideais para que tudo flua bem dentro desse meu organismo. Quanto mais a gente vai ficando sedentário, acumulando gordura, aumentando o peso, né, estando fora aí dos padrões de saúde, de percentual de gordura e principalmente dessa doença inflamatória, né, que é a obesidade, a gente vai tornando a vida mais difícil, mais pesada. E a ideia aqui é apresentar para vocês soluções para deixar a vida mais leve, né, práticas de vida, de bem viver, baseadas em pessoas que já testaram, pessoas que já comprovaram, que já implementaram, baseados em estudos científicos de todas as áreas das práticas integrais e também baseado numa pesquisa mundial que é a Blue Zones, que já olha muito para a longevidade. Quem são as pessoas que estão vivendo hoje, em 2021, 100 anos e bem, né? Estão vivendo com plena saúde aí, centenárias, né? E quando eu falo plena saúde, é uma pessoa que tem uma consciência, né? E consegue caminhar, consegue fazer o seu movimento do dia a dia sem depender de uma outra pessoa, né? Então, vim falar aqui para vocês como colocar isso tudo na sua vida. A primeira coisa é você ter uma agenda, né? Então tenha uma agenda e nessa agenda você vai ter não só as suas coisas de trabalho, como é de praxe, mas você vai ter também horários para fazer práticas que vão impulsionar a saúde, melhorar a questão metabólica, melhorar o funcionamento do seu organismo e, inevitavelmente, você vai ter um peso, e quando eu falo peso, eu vou falar sempre de percentual de gordura, ou seja, você vai ter uma quantidade de gordura adequada para esse bom funcionamento, tá? Então, quando eu abro a minha agenda, eu coloco primeiro o trabalho, os filhos, a casa, ou em primeiro lugar, eu vou planejar a minha vida colocando as minhas práticas de saúde. Essa inversão, né, de valores que a gente faz, que é abrir a nossa agenda e determinar que todas as pessoas, né, a mãe, a sogra, os filhos, o marido, o papagaio, o periquito, podem invadir a nossa agenda de alguma forma, né? Eles têm ali prioridade sobre a sua própria vida. Então essa é a primeira questão que você tem que revisitar quando for montar a sua agenda integral, né? Uma agenda de práticas diárias que vão levar você a um corpo muito mais saudável, né? E uma mente também muito mais saudável. A pessoa que tem os seus horários de práticas bem definidos, ela tem uma saúde mental muito melhor. Então, você inicia, obviamente, pelas suas
práticas diárias. E você vai me dizer, Ju, impossível isso. Eu tenho um trabalho e nesse trabalho eu já tenho um horário determinado. As minhas práticas vão ter que se encaixar no horário desse trabalho, né? Isso acontece muito porque eu dou aulas num parque, né, para um grupo seleto de pessoas, são os meus mentorados que eu atendo individualmente e também atendo em grupo. E essas pessoas muitas vezes dizem, Ju, esse horário que você determina ali para estar no parque, eu não posso, né? E eu sempre digo para essa pessoa, né? Entendo, compreendo o seu momento de vida, mas tenha como objetivo, como meta, ter uma agenda que possibilite aí estar ao lado de pessoas, estar se desenvolvendo no momento que for mais oportuno para você, né? E como que a gente faz isso? Só quando a gente tem um trabalho autônomo? Não. Quando a gente entende o que é essa entrega e o que essa flexibilidade proporciona na minha vida, né? Eu já vivi isso, né? Fui gerente de uma grande empresa, onde eu tinha um horário bem engessado e onde as minhas práticas ficavam para o horário que dava, que sobrava. Muitas vezes não sobrava, né? E foi por isso que eu colapsei. Eu precisei parar para entender que eu precisava, assim, colocar em primeiro lugar aí alguns horários, algumas práticas e a partir disso fazer a minha nova agenda de vida. E quando eu montei a minha nova agenda de vida, eu não era possível executá-la, né? Então eu ainda estava empregada num emprego formal, onde eu tinha horário para entrar e para sair, bater cartão, e eu escrevi qual seria o dia ideal, né? Quantos horários eu disponibilizaria para treinar, para fazer minha prática nas minhas práticas de conexão comigo mesma. E a partir disso, eu deixei lá e falei, o que der para eu fazer hoje eu vou fazer e o que não der, o universo vai se ajustando. Em menos de um ano eu já estava praticando, né, executando. Quando eu olhei para minha agenda, eu falei, caramba, como se moldou rápido ao sonho que eu tinha de chegar a esse estilo de vida, né? Eu tive que abrir mão, tive que dizer não para algumas oportunidades de trabalho, mas aquilo não era danoso para mim. Eu já entendia nesse momento que aquilo que eu ganharia, eu teria que investir em remédio, iria me custar muito. Já o tempo que eu estava tendo para usufruir da minha vida, na minha juventude, na minha plena vitalidade, aquele tempo não voltaria mais. E ele não tinha um valor que eu poderia cobrar de nenhum aluno meu, enfim, de nenhuma palestra que eu fosse dar. Então, essa questão de quanto vale cada hora da sua agenda é muito importante você revisitar dentro de você, né? Porque às vezes você tá lá, né, o seu momento de se alimentar, ou mesmo às vezes você deixou uma manhã inteira da sua semana para estar com os seus filhos. E aí aparece um grande trabalho, uma super oportunidade. E aí eu faço a sua pergunta. Uma pergunta para você. Quanto vale o tempo que você vai estar ao lado dos seus filhos, né? A atenção que você vai dar para eles e assim por diante. Então, antes da gente começar a montar essa agenda, eu queria fazer essa provocação para vocês, né? Qual o valor do tempo que você anota lá para fazer alguma prática, ou mesmo o seu trabalho, ou estar com o seu namorado, seu cônjuge, enfim, que valor tem aquilo? Porque muitas vezes a gente troca aquele horário a preço de banana, né? E os horários, então, de almoço, né? Pessoas aí não parando para almoçar, simplesmente porque precisam entregar algumas coisas que o prazo alavancou. É complexo, né? Porque dias e dias desses trabalhos invadindo o horário de almoço pode causar para você um dano no seu estômago, no seu sistema digestivo, irreversível. E o quanto você vai gastar depois de tempo, o quanto você vai ter dor,
o quanto aquilo vai te minar de energia, de criatividade, para você curar, muitas vezes, um refluxo, uma gastrite, uma má digestão, que aquilo fica empatando a sua vida. Isso porque você não fez pausas para simplesmente comer, né? Pausas para almoçar. Então, é bem importante que você revisite esse valor da sua hora a todo momento. Quando você for trocar algo que você colocou lá na sua agenda, observe. Será mesmo que eu devo trocar? Ou será que eu preciso aprender neste momento a dizer não, né? E muitas vezes o dizer não, ele está atrelado a uma boa autoestima, a uma pessoa que sabe o que quer, que valoriza o dia a dia, que valoriza as pessoas a qual ela se relaciona, né? Então, essa aula, obviamente, você achou que ela era uma aula prática, né? Então a Juliana vai me ensinar a colocar algumas coisas, alguns exercícios. Sim, é também. Mas antes de mais nada, eu queria mostrar para você qual o valor da hora da sua vida. Esse valor, que é cada horarinho que você vai preencher na sua agenda diária, ele precisa ser revisitado com muita atenção. Se dessa aula vocês saírem com essa amplitude de consciência, eu já fico feliz. Então, como que a gente começa olhando para isso? Primeiro, ao acordar, né? Todos os dias, que hora eu acordo? Eu gosto sempre de colocar a hora que eu acordo e a hora que eu vou dormir como as primeiras horas a serem avaliadas, tá? Então, a primeira hora, que é a hora que eu acordo, né? Que momento eu escolhi para acordar. Então, tem dias que é às 5 da manhã, tem dias que é às 6, tem dia que é às 8, ou todo dia ao mesmo horário. E aí, cada um vai ter o seu horário, né? Por isso que é muito individual. Então, cada um vai olhar aí para a sua própria agenda e vai colocar a hora que acorda. E aí vocês vão revisitar qual o ritual matinal de vocês, tá bom? E aí, o que você quer colocar nesse ritual? Eu posso sugerir, eu tenho uma aula que fala só disso, mas iniciar tomando a sua água, fazendo a sua meditação, fazendo uma respiração, fazendo uma movimentação, né? Trazendo movimento para a sua vida, para a sua manhã, ler um livro, né? Ler as notícias do dia, enfim, cada um vai escolher o que quer fazer logo que acorda. Tem gente que já acorda, toma café e sai correndo, né? Então, experimentar também, colocar atividades mais calmas, mais tranquilas ao acordar, não abrir os olhos já enchendo a cabeça de milhões de coisas, né? Porque muitas vezes aquilo vai ditar, e a maioria das vezes é isso que dita como o seu dia vai desenrolar, né? Então, se eu acordo de manhã colocando gratidão, lendo um bom livro, tomando um bom café com calma, fazendo a minha higiene pessoal, com presença, com amor, entende? Tudo isso vai modificar o seu dia. Por isso, não acorde atropelando o horário, tá? Que você precisa sair. Então, isso é o primeiro ponto da sua agenda. Outro ponto da agenda, que é o segundo, que eu acredito que você deveria olhar, é qual horário você vai dormir, né? Ou você pretende dormir, qual que é esse planejamento aí do horário que você quer dormir. E aí, ter o cuidado de saber que dormir pelo menos, né, de 7, 8 horas por noite, e aí vão ter pessoas que precisam de 5, precisam de 6, não importa. Mas o mais importante é você saber que a 1 da manhã, à meia-noite, são momentos muito importantes de você estar num sono profundo. E a gente demora um tempo para entrar em sono profundo depois que a gente dorme. Então, eu sugiro para vocês que vocês nunca durmam depois das 11 da noite, né? Por quê? Porque senão vocês não vão ajudar o seu corpo, né? A parte hormonal que é potencializada por volta da meia-noite, meia, 1 hora, e é esse hormônio que vai fazer uma limpeza, um detox aí no seu organismo
diariamente, tá? E é por isso que eu sugiro que vocês sempre arrastem esse horário para mais cedo. Obviamente, 11 horas é o limite. A pessoa que dorme 9, 9 e meia, ela acorda no outro dia cheia de vitalidade. Então, se você tem essa oportunidade, coloque aí entre 9 e 9 e meia um bom horário para dormir. Mas, se a sua semana tem uma rotina mais frenética, você gosta de fazer outras coisas no momento noturno, então você pode estender aí para 10, 10 e meia, mais tardar 11 horas, tá bom? E você vai sentir como isso potencializa a sua saúde, tá? Então, já sei o que eu vou fazer de manhã e já sei a hora que eu vou acordar, que eu pretendo acordar. Aí eu sei que hora eu quero ir dormir e sei o que eu vou fazer antes de dormir. E eu coloco lá quais são os meus rituais do sono. Então, eu tomo um banho, esse horário, eu dedico a desligar o celular, a fazer uma automassagem, a escutar uma meditação, a ouvir um podcast, a ler um livro, enfim. Eu vou planejando aí esse desligamento também desse momento acordado, né? Eu já vou me planejando para chegar no momento mais incrível da minha entrega, né? Que é a hora em que eu vou pro meu momento inconsciente e o meu corpo se restabelece, tá? Que é o momento do sono. Então, faça essa programação, a hora que vocês querem acordar, a hora que vocês querem dormir, tá? E aí, nesse miolinho, vai caber a vida, né? Que é zilhões de coisas, né? Muita coisa para encaixar nesse meio. E aí a gente vai elencar quais são as prioridades, que sem isso a vida não funciona muito bem. Então a gente começa com o que a gente precisa colocar em ordem na nossa vida. Então, qual a prioridade para você, né? Então, cuidar da sua saúde física, né? Então, fazer uma caminhada, né? Fazer a parte cardiovascular, fazer um treinamento de força. Isso não precisa ser diário, você pode determinar que vai fazer isso todo dia, mas pode ser que você comece fazendo isso 2, 3 vezes na semana, não tem problema nenhum. Você que vai ajustando a sua agenda aos poucos. Lembra que eu contei para vocês? Eu tinha uma agenda que era uma utopia no momento, né? Mas aos poucos eu fiz o que era possível e aí eu fui ajustando para aquela que era a minha meta, né? Até que eu desenvolvi aquilo que eu imaginava e concretizei. Então, além dessa prática, você pode colocar outras práticas. Ju, é muito importante para mim fazer uma aula de dança, eu gosto de música. Então, o que te energiza, o que te potencializa, o que potencializa a sua saúde, o que não dá para deixar para depois, né? Uma outra coisa que eu acredito que não dá para sair da agenda de nenhuma pessoa é o planejamento alimentar, né? Mesmo se você é uma pessoa que não cozinha e que não é uma pessoa que planeja a alimentação da sua família. Mesmo assim, você é uma pessoa que come nos intervalos, nos lanchinhos, né? É importante que você seja responsável, autorresponsável pela sua alimentação. Entenda, não que você precisa cozinhar a sua alimentação, não que você precisa ditar o que você vai comer, mas você precisa, é só você que sabe como essa alimentação tem que ser, né? Por quê? Porque hoje eu aumentei o meu treino, hoje eu me senti pesado quando comi determinado alimento. Então, essa percepção individual com o alimento, ela não pode ser terceirizada, né? Então, não terceirize, mesmo se não é você que cozinha aí na sua casa, tá bom? Então, na sua agenda precisa ter um horário para você estipular o planejamento da semana. Se for você que cozinha e que compra a alimentação, você precisa ter isso na sua agenda também. Planejamento, lista de compras, mercado, feira, e você precisa ter o horário que você cozinha aí bem determinado na sua semana, tá bom? Então já coloca isso lá. Se você não faz isso, o que acontece? Chega na semana, o que eu vou comer mesmo? Eu não tenho nada para comer, não comprei as coisas que eu precisava comer, e assim vai ficando confuso esse dia a dia, né? Você vai ficando angustiado porque não tá comendo bem ou não tá comendo como você gostaria,
Então, a alimentação precisa estar no seu dia a dia, na sua agenda, tá? Se você fizer isso uma vez na semana, ótimo, porque aí você fica tranquilo para o resto da semana. Mesmo você que costuma almoçar num restaurante, almoçar ou jantar, né, num restaurante ou comprar comida pronta, não tem problema nenhum, você também precisa planejar isso de alguma forma, tá? Ótimo. Depois disso, você vai estipular o seu horário de trabalho, né? Então, qual horário aí de trabalho, o seu horário de pausas do trabalho e você vai estipular aí no seu dia a dia, na sua rotina da semana, ou quinzenal, ou mensal, momentos da família, né? Que momentos você vai ter para ficar com a sua família? Se você morar sozinho, que momentos você vai visitar os seus pais, vai visitar um primo, enfim, qual momento você dedica aí a essa vida social também, que é muito importante, que acalenta, que nos traz saúde, né? Esse permear com a sociedade. Então, você deixa já estipulado lá quantas vezes na semana ou quais momentos você quer estar com a sua família para sair, né? Ou para ficar em casa, para ter um momento juntos. Se é todos os dias, fantástico. Se é um dia da semana, ótimo também. Mas é importante você colocar na sua agenda isso, tá? Bom, então já colocamos aí as nossas práticas de saúde e se faltar alguma coisa, sempre a gente vai incrementando, né? É muito provável que você faça muito mais coisas do que essas que eu tô dizendo. Então você vai elencar a sua própria lista de prioridades para colocar dentro da sua agenda, ajustando momento a momento aí a sua vida, tá bom? E aí, se você tem filhos, quais são os horários dos filhos, de levar na escola, de buscar, se você estuda, qual o horário do seu estudo, né? Se você precisa ler, assistir um curso, enfim, você vai ajustando. Mas o mais importante, o que é mais essencial para a sua vida, não empurra para frente, né? Estipula, organiza, mas não tira de vez, porque em algum momento a vida vai cobrar você disso tudo, né? A vida vai certamente cobrar, tá bom? Então eu vou mostrar para vocês um exemplo aí de uma lista de prioridades, tá? Do que é essencial e depois como organizar aí na semana. Combinado? Gente, um beijo grande para vocês. É muito, muito, muito gostoso estar com vocês, passando um pouquinho dessas técnicas tão simples, mas tão importantes, que eu vejo quanto uma mudança de olhar para a nossa agenda, uma mudança de olhar para a nossa vida já modifica tudo e faz com que você consiga chegar a um peso ideal, você consiga chegar aí num nível de gordura que faz com que a sua vida fique mais leve, porque se você consegue emagrecer é porque também você aprendeu a deixar para trás muito do que você estava carregando sem necessidade, né? E isso tem a ver com dizer alguns nãos para a sua agenda. Combinado? A vida é feita de escolhas e quando você organiza a sua vida, você também tem que escolher, tá bom? Não sofra, apenas abandone, aceite que nem tudo vai caber na sua agenda, mas coloque o que é prioridade, o que é essencial para o seu dia a dia. Um beijo, até a próxima aula.